Bom, agora o item 96 do nosso material didático, na página 104, como os protestantes viam os pentecostais. Bom, eu coloquei um texto aí para nós fazermos uma leitura, extraída do livro Raízes Teológicas do Pentecostalismo, de Dayton, tá? Completo lá na bibliografia para vocês. Bom, vou fazer essa leitura. Ele diz o seguinte: sobre o início do século XX, o que os protestantes estavam falando. Ele diz: durante décadas, os pentecostais eram os párias da sociedade. Uma das razões para essa rejeição era que a maioria das igrejas pentecostais surgia entre as classes mais pobres e marginalizadas. David Barrett dizia que nenhum movimento do século XX foi mais ridicularizado, atormentado, atacado e exposto a maus tratos por sua fé que os pentecostais. Ou seja, ninguém foi mais maltratado, porque isso vinha ainda dos católicos e protestantes. E a razão principal aqui nesse momento, qual é? É o batismo de recém-nascido. Os protestantes se ofendiam porque esses missionários, eles chegavam, eles faziam o quê? Eles rebatizavam, na visão protestante, eles rebatizavam as suas ovelhas, os seus membros. Tinha sido batizado na igreja presbiteriana, quando nasceu, ou na igreja católica, aceitou Jesus na Assembleia de Deus, eles diziam: olha, você tem que ser batizado, porque esse batismo não tem valor. E isso, claro, vai gerar um conflito, como já gerava há muito tempo. E os protestantes, eles vão criar realmente esses problemas, tanto católico quanto protestante. E esse historiador está dizendo que os pentecostais, eles foram ridicularizados, ok? Mas a questão ainda é o anabatismo. Por isso que eu uso anabatistas sempre para identificar com vocês, tá bom? E na verdade é uma falsa igreja perseguindo a igreja verdadeira. Se fossem cristãos, eles não fariam isso. Cristão de verdade, em nenhum momento da história ele fez isso. Se é institucional, como eles estavam fazendo, os protestantes, eles diziam: nós concordamos com Agostinho de Hipona. Existe a guerra justa. Nós podemos matar para tirar os hereges do reino. E eles fizeram isso. Lutero fez isso, Calvino fez isso. Hoje eles não podem fazer mais. Porém, eles ainda perseguem. Ok? O comentário prossegue. Durante 6 décadas, de 1901 a 1960, o pentecostalismo foi excluído do que era considerado cristianismo respeitável nos Estados Unidos e no mundo. Os pentecostais eram barulhentos e, para alguns, desordeiros. Sua adoração estava além do entendimento daqueles que não conheciam a espiritualidade interior que orientava o movimento. Acima de tudo, os pentecostais eram pobres, desprivilegiados, sem instrução e alheios às últimas tendências teológicas que interessavam a maior parte do protestantismo. Por quê? Olha, eu vivi no meio pentecostal quando criança. Então, a maioria das pessoas eram realmente, por exemplo, como meu pai. Meu pai aprendeu a ler para ler a Bíblia. Meu pai nunca foi na escola. Então, nesse período, os homens, eles tinham que trabalhar. Meu pai, ele foi criado na roça, trabalhando em 1916, lá em Casimiro de Abreu, que era onde ele vivia, muito no interior. Eu fui lá 2 vezes de carro, é muito longe. Sai da parte de asfalto, pegamos uma estrada de chão muito longe. Os homens praticamente não iam na escola. Quem fazia esse trabalho eram as mulheres. Por isso é que o trabalho das mulheres entre os anabatistas foi muito exaltado. Tinham muitos documentos escritos por irmãs anabatistas. A minha mãe, por exemplo, ela ensinou meu pai a ler. O meu pai, ele nem votava, não tinha título de eleitor, porque ele nunca foi na escola. Mas ele, quando se converteu, o pastor dele falou: não, tua esposa vai ter que te ensinar a ler. Ele aprendeu a ler, ele lia normalmente a Bíblia, mas ele aprendeu a ler para ler a Bíblia. E as pessoas eram realmente simples, ok? Porque
vinham realmente numa simplicidade, com recursos financeiros pequenos, e estavam pregando os evangelhos em comunidades muito pobres também, que eram essas comunidades que aceitavam normalmente o evangelho. Ok? Então ele diz que isso aí os protestantes eles não gostavam. Bom, na verdade a razão é outra. A história mostrou bem claro, o protestantismo foi um movimento que a maçonaria organizou, ok, para combater a Igreja Católica. E como os historiadores dizem hoje, a maçonaria vem daqueles cavaleiros templários que a Igreja Católica disse que tentou destruir eles porque eles eram satanistas. A história comprova, a maçonaria vem dos cavaleiros templários. Okay? E a maçonaria organizou o protestantismo. Eu mostrei para vocês, o príncipe alemão que protegeu Lutero, ele era maçom, ele era filho de um maçom famoso na Alemanha. Okay? Então na verdade um combate à religião verdadeira. Essa é a minha interpretação. Okay? Essa é a minha interpretação. O comentário prossegue. A simplicidade teológica dos cristãos pentecostais era resultado da intensa perseguição dos católicos e protestantes. Os pentecostais eram anabatistas e viviam escondidos nos campos e nas montanhas, e só tiveram liberdade de atuação após a independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, próximo do ano 1800 da era cristã. Só a partir dessa data que os cristãos pentecostais terão liberdade para viver nas cidades e pregar o evangelho livremente. Os 200 anos que nos separam da liberdade para pregar o evangelho e o tempo que as igrejas pentecostais começam a aparecer na história, inclusive a doutrina pentecostal do pré-tribulacionismo e do Messias reinando sobre Israel. Bom, o que eu estou dizendo aqui, se você voltar 200 anos na história, você encontra esses anabatistas quando eles começam a escrever, porque antes eles não tinham liberdade, eles estavam sendo mortos, como na história das bruxas de Salém. Estavam sendo ainda perseguidos na Europa. A Inquisição Católica, na Espanha, eu mostrei para vocês, 1834 ainda teve anabatista sendo morto. Tá bom? Mas quando eles começaram a ter liberdade em alguns países, próximo de 1800, nós encontramos as doutrinas do pré-tribulacionismo, ok? De Jesus reinando nessa terra, porque os protestantes e católicos eles dizem que Jesus já está reinando há muito tempo, que o reino de Deus começou, o milênio começou lá com Constantino, lá Satanás foi preso. Se você colocar na internet milênio, você vai encontrar os protestantes pregando, ok? Mas nós sabemos que essa não é a interpretação verdadeira. Não podemos